Os irmãos acharam? Eu quero ler aqui os versículos que foram lidos em uma terça-feira, a última vez que nós falamos do capítulo 9, tá? Porque eu quero hoje, nós estudamos do versículo 1 ao 5. Eu vou ler só esses versículos, porque nós iremos ler todo o restante do capítulo. Na medida que eu for trazendo a palavra aqui, eu vou lendo 3, 4 versículos para os irmãos entenderem, só para os irmãos terem aqui um posicionamento de onde foi que nós paramos o capítulo de número 9, amém? Os irmãos entenderam? Nós vamos ler somente os versículos da terça-feira, a última terça-feira que nós ministramos, porque os outros versículos eu vou lendo aqui, vocês vão estar sentados e a gente vai estar lendo, tá? E vai estar explicando. A gente vai ler 3 versículos, 4 versículos e vai trazer uma fala para que nós possamos terminar esse capítulo hoje. Quem achou Romanos de número 9? Diz assim o versículo de número 1, tá? Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Vou baixar um pouco o meu volume que para de dar esse eco. Baixa um pouquinho. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais a Cristo, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, por favor? Meus irmãos, nós queremos continuar e concluir esse capítulo de número 9 hoje. E eu li esses versículos aqui só para os irmãos entenderem que foi aqui que nós encerramos a nossa leitura na última terça-feira que nós estivemos falando sobre esse capítulo, tá? Nós falamos aqui que Paulo estava preocupado com o passado, o presente e o futuro de Israel, tá? E nós falamos para os irmãos que essa preocupação de Paulo era devido o sangue desse povo aqui ser o mesmo sangue que corria nas suas veias. Essa era a preocupação de Paulo. Quem lembra disso aqui? Amém? Então, a preocupação de Paulo aqui é tanto, e ele ama tanto o seu povo, que no verso 3 ele fala: porque eu mesmo poderia desejar me separar de Cristo por amor dos meus irmãos. Aí ele começa a citar aquilo que todas as coisas baseadas no Velho Testamento era propriamente direcionada a esse povo. Ele fala do seu povo e diz: dos quais, que são os israelitas, dos quais são a adoção de filhos, é a glória, o concerto, as leis que foram proporcionadas para esse povo. Além das leis, ele diz assim, o culto, as promessas, tudo direcionado a esse povo, tá? Então essa aqui é a leitura de um sermão que nós já trouxemos aqui para os irmãos. Agora observe que nós vamos comentar do versículo de número 6 em diante, tá bom? Então fique aí com a sua Bíblia aberta que nós vamos continuar aqui a ministração daqui para frente, tá? Amém? Observe, porque esses versículos aqui, o tema que está acima do capítulo 6, do verso de número 6, está dizendo a liberdade absoluta da graça de Deus. Mas tem uns meninos aí que tá uma benção hoje, né? Observe aqui, olha, não que a palavra de Deus, olha irmãos, observe, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Os irmãos estão entendendo? Nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus,
mas os filhos da promessa são contados como descendência. Verso de número 9: porque a palavra de Deus, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e terá Sara o quê? Um filho. É aqui que eu quero começar a nossa palavra de hoje. Os irmãos observam aqui que há aqui um dilema sobre, de fato, quem são os israelitas da promessa. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu acho que poucos irmãos vão saber. Quantos filhos Abraão teve? Quem sabe? Quantos filhos teve Abraão? A Bíblia fala dos filhos da carne e os filhos da promessa. Nisso aqui os irmãos vão começar a entender uma coisa que pouco crente entende, que é a doutrina da eleição. Você sabia que Deus te elegeu para ser salvo antes de você nascer? Isso aqui é um negócio muito complexo, mas hoje a gente vai tocar nesse assunto aqui. Você sabia? Que antes de você aceitar Jesus, Jesus sabia que você ia aceitar Ele. Jesus também. A gente prega para todo mundo porque é a nossa missão, mas Jesus, Deus já sabe os que vão ser condenados e os que vão ser salvos. Nós que não sabemos, nós temos que pregar para todo mundo, mas Ele já sabe quem são os eleitos. Quantos filhos Abraão teve? Quantos? Ninguém arrisca. Abraão teve um filho com quem? Qual foi o primeiro filho de Abraão? Com Agar, não foi? E depois ele teve mais? Depois ele teve um filho com Sara. 2 filhos, teve mais ou não? Teve mais 6 filhos com Quetura. Só que o filho da promessa não é. Então quantos filhos ele teve ao todos? 2 com 6? 8 filhos. Só que quando fala de Abraão, os irmãos só lembram de Ismael e de Isaac. E quando Paulo aqui está conversando com os irmãos daquela região, Paulo está tentando explicar algo muito interessante, porque quando Paulo ia ministrar para esse povo, eles rejeitavam, porque eles se sentiam já dentro da aliança, da promessa, como filhos de Abraão. Mas o versículo aqui que nós lemos, do versículo 6 a seguir, nós vamos entender que nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Os que são israelitas por intermédio da promessa é somente aqueles que foi estendida a promessa de Deus, que é na pessoa de Isaac. Na pessoa de quem? De Isaac. Assim como as pessoas que você conversa, eu sou filho de Deus, irmão. Filho de Deus só é filho de Deus através da promessa cumprida em Jesus Cristo. Porque existem os filhos da carne, os 7 filhos de Abraão, o único filho de Abraão, que é o filho da promessa, que é Isaac. Assim é no nosso meio, assim é aqui, nós e o mundo. Deus tem os seus filhos, que são os filhos da promessa, aqueles que escutam Ele e obedecem. Deus tem os filhos da desobediência, que são os filhos da carne. É assim, foi assim, sempre vai ser assim. Aí Jesus falou que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Depois de falar uma parábola, contar uma parábola muito interessante, é porque tem muitas pessoas que na última hora vão aceitar Jesus, e o cara, quando chegar no céu, vai se surpreender. Eu imaginei que esse cara ia estar aqui e vai estar lá, porque ele está predestinado à eternidade, e a gente não sabe. Eu vi essa semana passada um vídeo de alguém, todo mundo se alegrando, porque um traficante foi assassinado no meio da rua, e ele está agonizando, a boca saindo sangue, uma cena muito forte. E uma missionária ali chega e manda o povo arredar. Não, deixa. E o povo diz: isso é um bandido, isso é um. E aí ela chegou perto dele e falou: eu sei o que ele é. Eu sei o que ele é. Tá? Deixa eu falar algo. Vocês me permitem eu falar com ele? Deixa. E o povo lá. E aí ele agonizando, saindo daquele negócio todo. E ela falou: moço, você consegue me entender? Ele já estava morrendo. E ele deu sinal a ela, pegou na mão dele e falou assim: aperta a minha mão se você está entendendo o que eu estou falando. E ele começou a apertar a mão dela.
Ele falou: eu sou crente e eu quero perguntar para você, você já viu falar de Jesus? E ele deu sinal que já havia falado de Jesus. Você acredita que Jesus, mesmo agora, nessa hora, ele pode te salvar? E ele apertou a mão dela dizendo que acreditava que ele poderia. Ela falou assim: você aceita Jesus como teu Salvador? Ele falou: eu aceito. E ele faleceu naquela hora. Agora, irmão, quem sou eu para falar que um cara desse não vai estar lá? Quem falou para você que tem pessoas que têm 40, 50 anos de crente, mas a palavra entra aqui, sai aqui, nunca desce aqui para o coração, e não vai estar lá? Os irmãos estão entendendo? Vamos entender o raciocínio aqui de Paulo. Vamos lá. Então aqui nós estamos vendo que existe uma distinção de filhos da carne e filhos da promessa. Os filhos de Deus não são propriamente os filhos da carne, e os filhos da carne, tá? Os filhos da carne, eles devem ser considerados como descendente, e os filhos da carne não devem ser considerados como os filhos da promessa. É totalmente diferente. Os filhos da carne não se tornam também filhos da promessa automaticamente, achar que é da hora do momento para outro, que não é. Se isso não acontecer daqui de dentro, se não for um arrependimento profundo de fato, e eu não estou falando aqui de uma coisa superficial, de uma coisa rasa. Existem 3 tipos de crente. Existe o crente superficial, que é aquele cara que está na superfície, é raso. Existe o crente artificial e existe o crente real. E nós precisamos entender que Deus, Ele está à procura, a Bíblia diz que é daqueles que o servem em espírito e em verdade. Irmão, que tem de pessoa superficial, não está no gibi, é só capa, artificial. Mas a Bíblia diz que os olhos dele procuram os fiéis da terra. E no livro de Mateus a gente vai ver que tem uma palavra lá que Jesus fala, que se os dias, irmãos, não forem abreviados, poucos se salvariam. Vocês estão vendo quanto que o tempo vai passando e o povo vai fazendo com que o cristianismo se torne uma coisa vulgar, normal, que é para todo mundo e é de qualquer jeito, e não é. Existe um propósito real da salvação, um arrependimento, mesmo que seja na última hora, mas ele precisa ser com toda a intensidade. Amém? Vamos lá. Agora eu vou ler para os irmãos aqui do versículo 10 ao 13. Acompanha aí que nós vamos lendo aqui, vamos falando, tá? Do versículo 10 ao 13. Vamos lá. Diz assim, do 10: e não somente estas, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Esse foi o versículo de número, esse foi o 10 já, 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá a quem? O menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci quem? A Esaú. É aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção. Deus escolheu Jacó em lugar de quem? De Esaú. Irmão, os judeus do tempo de Paulo falavam o seguinte: nós somos filhos de Isaque, nós temos a certeza que Deus não vai rejeitar a gente. Vocês podem observar que toda vida que Paulo ia pregar nas suas viagens missionárias, ele tinha dificuldade de se comunicar com o seu povo, com os judeus. Enquanto isso acontecia, a prioridade dele eram os judeus.
Mas toda vida que ele ministrava essa fala, essa palavra, os judeus rejeitavam Paulo, porque eles já se sentiam salvos, eles já se sentiam completos. Você já viu esse tipo de gente que acha que não falta mais nada, né? Ele acha que é um anjinho de asa aqui na terra, e que toda vida que você às vezes se direciona a ele está sempre por cima. Porque tem pessoas, irmão, que eu não sei o que eles têm na mente. Eu acho que a mente deles é assim, rapaz, eu sou o cara, né? E Deus tem muita sorte de ter um cara assim como eu do lado dele. Tem pessoas que se sentem assim. Irmão, na realidade, todos nós não merecíamos estar aqui, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, o nosso débito com a eternidade. Observe uma coisa que eu vou falar para os irmãos aqui. Mas Paulo, no versículo 11, explica para eles o seguinte: que Deus fez uma escolha antes mesmo desses dois meninos nascer. Deus escolheu quem? Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú. Antes dos dois fazerem o bem ou o mal, Deus já tinha escolhido um. Isso aqui é interessante. Antes de Deus, olha só, irmãos, isso aqui é antes do Jacó ou do Esaú escolher entre o bem e o mal. Deus já havia escolhido um deles. A escolha de Deus é baseada no propósito de Deus, e não nas obras dos dois. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. Olha para cá. A doutrina da eleição, tá? A doutrina da eleição explica que ninguém pode afirmar ter sido escolhido por Deus por causa da sua herança biológica. Não, eu sou salvo, eu sou filho do pastor Beltrano de tal, eu sou filho da missionária Sebastiana, eu sou filho do bispo Samuel Ferreira. Irmão, biologia, essa herança aqui não salva ninguém. As suas obras não salvam. O que salva é a eleição feita através da onisciência de Deus. Que é isso, pastor? Preste atenção. Deus criou todo mundo com a mesma capacidade de decidir. Você veio e todo mundo veio com a mesma capacidade de decisão. Só que quando você chegou aqui nessa terra, você decidiu ser bom. O outro ali decidiu ser mal. Só que antes dele chegar nessa terra, Deus já sabia quem ia ser mal e quem ia ser bom. Foi aqui que aconteceu a eleição. Na onisciência de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí é por isso que tem pessoas que não falam, aí vai falar de predestinação e vira um negócio, vira uma bagunça, ninguém entende nada. Mas o fato de você ser elegido por Deus, hoje a gente está tentando discipular você, ou todo lugar, tentando discipular pessoas para ser bom. Mas Deus já sabe quem vai ser bom e quem não vai prestar. Já está lá. Aconteceu na eleição da onisciência de Deus antes de você nascer. Quando ele conversou com Jeremias, que o Jeremias foi falar um bocado de abobrinha, ele falou: Jeremias, meu filho, antes de você ser formado, eu já te conheci. Em outras palavras, a tua mãe era uma simples moça donzela, não tinha casado com teu pai ainda. Eu conheci o teu pai, lá eu já sabia que cor ia ser os teus olhos, a tua altura, os teus cabelos, tudo ao teu respeito, eu sei antes de você estar no ventre da tua mãe. Os irmãos estão entendendo? O que é a onisciência de Deus? A gente prega aqui para fazer o ID, para fazer a seleção, mas ele já sabe quem foi selecionado, irmão. Ele já sabe quem está selecionado. Amém? Então vamos lá. É por isso que você não pode prejulgar ninguém. O que a Bíblia diz no livro de Amós? Naquele dia vereis a diferença entre aquele que é e aquele que não é, entre aquele que serve e aquele que não serve.
A gente pode ministrar, falar o que a palavra de Deus diz, mas quem vai fazer a seleção das ovelhas e dos bodes é Deus. Amém? Então vamos lá. Deus não faz escolha baseado nas personagens, mas Deus, na sua onisciência, faz a sua escolha baseando-se no papel que os dois grupos iriam desempenhar através da história. Aí vocês vão olhar a história dos descendentes de Jacó e vocês vão olhar da história do Esaú, pessoal de Edom. Esse outro povo, irmão, se você for ler os livros, as catatumbas de Roma, você começa a ver a história de povos que enjaulava aí 50, 60. Tem história que você vai ver uma jaula de grade com 5.000 crianças e o povo sacrificando a deuses para que acontecesse alguma coisa. Tudo na base de querer saber o futuro, de querer saber lá na frente. Porque as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para saber o que vai acontecer amanhã. Quer saber o destino. Mas quando você conhece Deus, você já está predestinado. Quando você faz o que é direito, você já está predestinado ao lugar que Deus tem reservado para você, através da sua onisciência, que é entender que você é alguém que nasceu para o reino, para fazer o que é bom, para fazer o que é direito. É por isso que tem gente, irmão, que apesar de querer fazer as coisas que é direito, você vê ele lutar, luta, mas ele não consegue fazer de jeito nenhum. Ele faz uma direita e 3 erradas, faz uma direita e faz 10 erradas, a vida toda assim. Já tem outros que não conseguem ser errado. Eu conheço pessoas, irmão, que não conseguem ser errado. Dá até trabalho de você conversar, tudo dele é nos mínimos detalhes. E eu acho muito interessante. Eu tive alguns obreiros que eu fui pastor deles, achava lindo demais. Tudo deles é exatamente da forma certíssima. Se sair um negócio ali fora do lugar, e pastor, esse negócio aqui não está errado, meu filho, está errado mesmo, isso aí está errado. Agora tem gente, irmão, que é relaxado em tudo. Ele gosta mesmo é de uma vida esculambada. Tem gente que gosta mesmo é da esculambação. O trem tem que ser esculambado mesmo, porque se não for esculambado, não é ele que está ali não. Aí tem gente que fala assim, pastor, fulano é da sua igreja. Aí eu chego a coçar a cabeça assim, com a vontade de falar não, mas está aqui, irmão. Fala direito, pastor. Vai lá. Eu estava em outra cidade, o tempo, e falava, fulano, irmão, ele vai lá. Ele vai lá. Tá, ele vai lá. Eu falo, eu prego, mas pelo que eu estou vendo aí que você está falando, ele não está ouvindo o que eu prego lá, não. Vamos andar, irmão, porque senão não vai dar tempo. Vamos andar aqui. Versículo de número 18, 14 a 18. Vamos ler lá. 14 a 18. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Observe aqui, irmão, que Deus, se você for observar, nós vamos entender nessa leitura, primeiro, Deus é livre. O que você entendeu aqui? Deus é livre. Segundo, Deus é justo. Ele é livre, Ele é justo e Ele é soberano. Então para com esse negócio de querer questionar Deus, irmãos.
Se você não entende, tenha fé, acredite. Se você não está entendendo, acredite que vai fazer sentido depois, mas não saia da rota não. Tem gente que sai da rota, blasfema, xinga, uma confusão, está desviado e não sabe. Se Jesus voltar, ele fica. Por quê? Eu já vi pessoas falar, irmão, que coloca, eu tive uma conversa com Deus hoje e coloquei ele na parede. Quem é tu para pôr Deus na parede, irmão? Eu não estou falando para vocês que tem gente que se acha num poderio tão grande que não deveria estar aqui, deveria ser um arcanjo lá em cima. Não, minhas conversas com Deus é assim, Deus, ou o Senhor vai, ou... meu irmão, você não aguenta nem Deus fazer assim, com esse dedinho menor dele. Tem crente que eu já vi, outro dia eu vi um irmão todo arrebentado, todo quebrado, aí cantando naquele hino assim, um do Marcos Antônio, que me quebra, me amassa. Eu falei, meu Deus do céu, o homem já está todo quebrado. Irmão, se você já está quebrado, apela para a misericórdia dele, irmão. Não, Deus, eu errei aqui, me quebra todo, irmão. Você não aguenta Deus quebrar tu não, irmão. Você não aguenta a quebradura de Deus em tu não. Vamos lá então? Olha só. Então nós observamos que nessa leitura que primeiro Deus é livre, justo e soberano. A seleção de Deus que Ele faz, não o faz com injustiça. Ele é justo. Apesar dele fazer isso antes do cara nascer, Deus não comete injustiça. Isso aqui é Deus, né? Isso aqui é Deus de padrão. Porque a gente conhecendo, a gente conhecendo a justiça que a gente conhece, os méritos de justiça que tem por aí, a gente olha para uma pessoa que nasceu, cresceu, se desenvolveu, veio a óbito, e ele já foi julgado, ele já foi constatado toda a rotina dele mesmo antes dele estar no ventre da mãe. Isso é que é um Deus de capacidade. Se vocês observar essas qualidades aqui de Deus, a gente vai observar no livro do Êxodo, capítulo 33, 19, Deus falando para Moisés: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter, eu terei compaixão de quem eu quiser me compadecer. Sabe por quê? Porque nós só merecemos a ira de Deus, gente. Nós só merecemos a ira, é a única coisa que a gente merece. Mas Ele se compadece. Vocês estão entendendo? Ele se compadece pela escolha que você faz. A escolha que você faz, você não sabe a tua jornada, Deus sabe ela todinha, você não sabe. Vai te dar o resultado final lá no fim. Lá no fim vai te dar um resultado final. Os irmãos estão entendendo? Amém? E aí então, irmão, a gente só merecia a ira de Deus, tá? Eu só merecia a ira de Deus. A pastora Rosirene só merecia a ira de Deus. A Dileã só merecia a ira de Deus. Pastor Eldo só merecia a ira de Deus. Pastor Amarildo só merecia a ira de Deus. Bispo Samuel Ferreira só merecia a ira de Deus. Você só merecia a ira de Deus. Isso aqui é tão forte, irmão.
Não é para quem quer, mas é para quem Deus se compadece. Essa graça. Lembra da mulher samaritana? Da mulher adúltera? Estava todo mundo ali com pedras. Vai morrer? Tinha que morrer, irmão. Era a lei. E Jesus olha para dentro de todo mundo com aquele olhar. Diz assim: quem não tem pecado aí pode começar a matar a mulher, pode começar a tacar pedra. E aí ele baixa a cabeça, começa a escrever na terra o que poucos ali sabiam, que essa mulher, desde que ela nasceu, Deus já havia escrevido a sua história. Deus pode mudar a história de qualquer um quando Ele quiser, porque já está predestinado desde que esse camarada, antes dele ser apenas apenas ser uma criatura que está no ventre da mãe. Observe comigo. Versículo 17. A gente observa aqui nessa leitura aqui que Deus é aquele que complica, descomplica e depois Ele explica o porquê complicou. Depois Ele tem coisa. Outro dia o pastor veio conversar comigo no gabinete lá em Augustinópolis. Foi pastor, ele falou assim que o pastor, eu não, sabe, tem hora que eu não entendo Deus. Aí eu falei para ele assim: meu filho, a forma mais simples de você entender Deus é você deixando de querer entendê-lo. É melhor você aprender a confiar nele, tá? Irmão, existe muita gente que acredita em Deus e existe aqueles que têm fé em Deus. É duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é crer em Deus, outra coisa é ter fé que Deus está fazendo a coisa certa e que vai fazer a coisa certa quando chegar no fim. O Rio São Lourenço é um rio, um divisor de águas ali com os Estados Unidos. E um dia um malabarista, ele fez um desafio. Ele falou para o povo: eu vou atravessar esse rio em cima de uma corda. Parte do povo do lado de lá falava: não vai dar certo, e o outro falava: vai dar certo. E ele equilibrou em cima daquela corda e começou a andar. E um falava: vai cair. Outro: não, rapaz. Ele foi equilibrando, irmão. Ele atravessou dos Estados Unidos para o Canadá em cima de uma corda. Chegou do outro lado, todo mundo aplaudiu. Ah, cara é demais. Roberto Carlos não é o cara, não. O cara é tu. E aplaudia ele, né? Aí ele falou assim: vocês acreditam que eu volto para o outro lado? Eu falei: mas moço, do jeito que você veio para cá, você volta quantas vezes você quiser para lá, você volta sim. Aí ele fez um convite. Eu falei: quem confia em ir mais eu para o outro lado de cima dessa corda? Quem que foi, irmão? Quem que foi? Ninguém. Uma coisa é você falar que acredita em Deus, outra coisa é você ter fé, confiar em Deus. Isso é diferente. E esse diferente, essa simples diferença é o maior diferencial na fé do homem. Porque a Bíblia diz que o justo vive por fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Vamos ler o 19 a 24? Vamos encerrar agora. 19 a 24. Vamos lá então. Dir-me-ás então: por que se queixas ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirás ao que formou?
porque o fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparando-os para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes o preparou, e os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também de entre quem? Os gentios. Observe comigo aqui agora. Esse texto aqui fala sobre os vasos da ira e os vasos da misericórdia. Paulo se dirige a alguns judeus, esses que eram circuncidados, esses que eram circuncidados, que eles se achavam no direito, de Deus, eles se achavam no direito e Deus se achava no dever. Os judeus, aqui circuncidados, eles se achavam no direito e Deus no dever. Deus é obrigado a me abençoar, Deus é obrigado a abrir a porta. Se eu fizer essa campanha de 7 dias, Deus é obrigado. Irmão, Deus não é obrigado a fazer nada. Não é obrigado a fazer nada. Ele já fez o que ninguém fez. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então Paulo se dirige a esses. A única obrigação do Senhor, e que ele se sente nessa obrigação, é de ser justo. Deus não é injusto. Você é injusto, você é infiel, mas Deus não é. É fácil demais você colocar lá na traseira do teu carro: Deus é fiel. Tem tanto isso por aí, irmão, né? Agora deixa eu perguntar isso só para você na sua individualidade aqui: você é fiel? Responda não. Você cobra tanto dos outros, você cobra tanto do seu próximo, e você é fiel? Você tem coragem de colocar lá atrás no teu carro assim: eu sou fiel? Esse negócio é sério, né, irmãos? Quando a gente observa esses versículos aqui, esses versículos diz para a gente que, ele diz assim para a gente: gente, vocês, Paulo está falando para os judeus, vocês não passam de barro. Olha o pastor Elton, fica em pé, pastor Elton, bonito, né? Todo palitozão, olha esse negocinho, é ouro ou é Michelin? É Michelin ou é ouro? Todo ajeitadão, de terno, barro. Raimundo, fica em pé, Raimundo. Olha, 1,80 m, gravatona ali, todo ajeitando, só a barba que está faltando fazer um pouco, né? Mas 1,80 m de barro. Obrigado, Raimundo. Olha aqui, eu admiro esse obreiro, irmão. Ele parece aqueles guarda, né? Guarda não, meu irmão, guarda não, segurança, né? Que ele, do jeito que ele chega ali, a postura dele é uma só. Parabéns, meu filho, tem um jeito, vai ser um obreirão, abençoado por Deus. Mas é barro. Eu vi uma foto aqui, ainda agora minha ali, palitozão, alguma coisa, não passa de barro. Barro. A Bíblia diz que Deus, Ele trabalha nesse barro.
E do mesmo barro ele faz os vasos que são para misericórdia e tem outros que é para desonra. Irmão, e no fim de tudo vai haver uma apuração. Sabe quando é? Quando coloca o barro no fogo. Uns estronda, quebra, racha, e outros permanecem. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado aí. Passa a mão nele e fala: ei, barro. Irmão, a gente não passa de barro. Você imaginou que você chegou em casa, vai falar da sandália da irmã, a roupa da irmã, a voz, tal, e você é barro. Você é barro. Todo esse barro é para ser transformado em vasos. E a gente só vai entender que tipo de vaso a gente foi quando a gente chegar lá. Tinha uma cantora que eu não lembro o nome dela, ela tinha um hino assim: que tipo de vaso você é na casa do Senhor? Que tipo de vaso você é na casa do Senhor? Que tipo de vaso você é, irmão? Coloca a mão assim, bate assim, ó, faz isso aqui. Se todo vaso de Deus fosse do seu jeito, que jeito seria a casa de Deus? Que jeito seria, irmão? Paulo está conversando de forma séria com esse povo. E ele bateu pesado. Eu acho que isso aqui era um culto de ensino que ele estava conversando com esse povo, porque ele foi. Paulo está pegando pesado com esse irmão. Se eu pudesse mandar uma cartinha para ele: ô Paulo, pega mais leve com os irmãos. Os irmãos são gente boa. Ele mandava outra de volta: gente boa. Vamos lá então. Vasos que estão em todos os lugares espalhados nessa terra, né? Nosso Brasil. Agora, o que é interessante aqui é que esses versículos que vocês leram aí diz que Deus tem separado uns vasos que vai ser só para a ira dele. Só para a ira dele, irmãos. E vai ter aqueles vasos que é para a misericórdia. Qual esses que são da misericórdia? Aqueles, irmãos, que Deus, na sua eleição, os elegeu, sabendo que ele ia ser direito, e ele foi direito. Porque quando todo mundo nasce com o mesmo poder de decisão. Só que tem uns que só decidem o mal e outros aceitam o bem. Não tem pessoa, irmão, quando eu tinha 13 anos de idade, irmão, a minha vontade era de ser justiceiro. Eu não, sabe, eu tenho um chique e saiu de casa novo. Minha mãe teve 2 chiques e foi cangaceiro de Lampião. E eu ficava olhando aquele gibi de Lampião, as histórias, né? E aquele negócio tudo, e eu tinha vontade de sair de casa, irmão. E o negócio era só fazer justiça, entendeu? Aquele negócio de trem mesmo ruim, irmão. A natureza é ruim de pequeno. Eu com 13 anos, eu comandava uma gangue em Mira Norte. Não era gangue de roubar ninguém, não. Era de fazer justiça. Não tem negócio de roubar ninguém, não. É de fazer justiça. E sabe como meu pai separou da minha mãe, comecei a vender alface na rua. Os caras pegavam eu 3, 4, batia, tomava, derrubava o alface no chão, picolé, e eu pagava aquele negócio. Falei: rapaz, aí foi me nascendo, eu estava sem pai, era o mais velho, eu tinha que trabalhar para levar comida para dentro de casa. Eu tenho uma foto por ali, só com calçãozinho velho enrolado aqui assim. Naquele tempo eu saía pedindo osso, saía pedindo ossada nos açougues, para chegar em casa, cortar aquelas cabeças de osso,
para minha mãe fazer caldo para mim e para os meus irmãos que eram menor do que eu, sem pai, pedir arroz, pedir feijão, sofrimento. E nasceu no meu coração o desejo só de fazer essas coisas. Aí eu fui fazer karatê, fui fazer um bocado de coisa, eu me defendia no braço, na porrada, na pedra, e eu virei o bicho da goiaba. Mas aquela soqueirona, tinha uma soqueirona que a gente fazia de quadro da cor da bicicleta, assim, colocava na mão, e ficava brigando na rua. Até Deus ter de misericórdia, entrar na minha vida e mudar a minha história. Deus muda a história do homem, Deus muda a história da mulher. É só esse homem decidir ser bom, porque quando esse homem decide ser bom, ele acha que decidiu, mas ele já foi escolhido por Deus antes. Deus sabia de toda a história, que até ali ia ser assim, mas dali para frente ia ter um alinhamento. É por isso que está lá: conhecereis a verdade, e a verdade. Quando você conhece a verdade de fato, irmão, e você dá ouvido a ela, ela te liberta. Amém? Bom, já está na hora de nós terminar o culto. Ainda tinha alguns versículos aqui. Agora presta atenção. Nunca se esqueça que Deus, ele exerce poder sobre os dois vasos, o da ira e o da misericórdia. Deus exerce. É por isso que eu falei outro dia aqui, na escola bíblica, eu falei aqui para os irmãos. Ó, presta atenção. Tem gente que está contado os dias, porque Deus exerce poder e vai deixar o cara pintar e bordar ou fazer o que ele quer na telha nessa terra, não. E Deus vai permitir. Deus vai permitir que ele, lembra lá do que nós comentamos agora nessa revista? Deus falou para Moisés: Moisés, manda os 12 homens olhar a terra, os 12 líderes das tribos de Israel. Foi os 12. Voltou os 12, viu a terra boa, bonita, grande, um cacho de uva, tem 2 homens para poder carregar, terra é top. 2 falou assim: aquela terra é nossa, nome de Deus. Naquele tempo tinha Jesus ainda, nome de Deus, a terra é nossa. 8 falou assim, 10 falou assim: nós não podemos ir contra aquele povo, porque eles são mais poderosos do que nós, e nós diante dele nós parecemos gafanhotos. O que Deus fez? Eles se revoltaram, eles queriam pretejar Moisés. Deus fala para Moisés: levanta. A glória de Deus entra na congregação na hora da bagunça, na hora do transtorno, quanto o pastor Moisés. E aí Deus fala: Moisés, eu não aguento, nessa leitura, eu não aguento mais esse povo. Essa é a 10ª vez que esse povo, o Moisés, coitado, estava triste, porque achava que ele é que era o mau pastor. E o Deus se revela e fala: não, moço, não é tu não, é eu. O problema desse povo não é com o pastor, é com o homem que mandou o pastor. É eu, Moisés, o problema deles não é contigo não, o problema deles é com eu. Mas eu vou falar, Moisés, o que eu vou fazer com eles? Era para eles chegar nessa terra prometida com 40 dias. Só que agora esse negócio vai virar 40 anos. Cada dia, Moisés, aqui, cada dia, porque eles passaram 40 dias lá olhando a terra. Cada dia desse aqui vai se transformar em um ano de sofrimento, e vai concluir o seguinte: a sentença deles é: vai sofrer 40 anos, e vai morrer e não vai entrar na terra. Essa foi a sentença de Deus. Os irmãos estão entendendo? Que Deus falou: eu vou matar eles, e eles não entram na terra. E o pior do que matar, irmão, é já predestinar 40 anos para esse povo sofrer. Foi o pastor Moisés que falou que eles iam morrer? Foi Deus que tomou a decisão. Deus que tomou a decisão. Moisés falou, Deus queria matar eles, era ali mesmo. Moisés foi que não deixou. Moisés falou: não, Senhor, não faz isso não. Moisés, mas não, Senhor. E Moisés ficou insistindo com Deus: não.
Moisés, presta atenção, tu é um homem bom, de ti eu vou fazer uma nova nação. Não, Deus não faz isso não. Não, tá bom, Moisés. Só que quem vai entrar desse povo aqui são só os dois. Quem? Caleb e Josué. Porque eles teve coragem de motivar o povo, de passar fé para o povo. Foi Deus que prometeu, a terra é nossa. Foi Deus que prometeu, nós vamos entrar lá, no nome de Deus vai dar certo. Você está vendo que o risco que você corre em desmotivar os outros, irmão, em fazer os outros tentar perder a fé? Os irmãos estão entendendo? Amém? Vamos encerrar aqui. Versículo, eu vou ler bem aqui, não sei se vai dar, já 9 e pouco aqui. Observe, eu vou só ler aqui, mas esses versículos aí, quando vai terminar, a Bíblia fala do versículo 25 ao 26, vocês vão encontrar aí, que há uma escrita aí, que ela é uma escrita que quem escreveu foi o profeta Oséias. E quando Oséias escreve, vocês vão ver que Paulo aqui, ele replica uma fala do profeta Oséias. E quando ele replica aqui essa fala de Oséias, a gente vai ver que através de Oséias, Deus revelou que já tinha uma intenção, tá? Já tinha uma intenção de organizar, de proferir um projeto abençoado para o seu povo. E Paulo viu nessa profecia a intenção de Deus abençoar os gentios. De Deus abençoar quem? Os gentios. Paulo, em suas pregações, sempre em cidades, em vila e vilarejo, sempre procurava primordiar primeiro os judeus. Mas os judeus não aceitavam a pregação de Paulo, enquanto que os gentios abraçava. Enquanto que os gentios aceitava. Deixa eu falar para os irmãos aqui. Aí do versículo 30 a 33 está dizendo o seguinte. Vamos ler só esses? Vamos lá, para nós encerrar? 30 e 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras e da lei. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que? Pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço, irmãos? Quem é a pedra de tropeço que eles tropeçou? Jesus. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, todo aquele que crê nela não será confundido. Essa palavra, essa profecia é sobre Jesus. Os irmãos estão entendendo? Os gentios alcançaram o que Israel perdeu, a pedra de tropeço que os judeus tropeçaram, era Jesus. A ideia dos judeus era boa, mas eles erraram o alvo. E se tem uma coisa que a igreja não pode fazer, irmão, é errar o alvo. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Eu acho que por mais complexo que seja aqui essa leitura, eu não sou bom para ler. Vocês veem que eu questão de ponto e vírgula, eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas o irmão entendeu qual é o objetivo aqui de Paulo? Os irmãos observaram que a gente aqui, apesar dessa escrita aqui dos versículos, de vírgulas e pontos aqui, a gente consegue captar